Muito bom dia a você de casa, 7 horas da manhã, você que nos acompanha, viu? Principalmente em Vitória da Conquista, toda a região sudoeste do estado, se preparando já, né, para iniciar sua jornada de trabalho, ir à escola, com preguiça ainda de levantar da cama neste momento. Para com isso, viu? Começou a quinta-feira, hoje dia 9 de junho, e é claro, começando o Balanço Geral amanhã, com o compromisso de deixar você muito bem informado até às 7h30 da manhã, não esquece, porque aqui tem informação e prestação de serviço para você também. E é claro, é aquele café da manhã recheado aí de muitas informações. E a gente já começa o programa de hoje, nesta quinta-feira, com imagens ao vivo do alto aí da Boa Vista, né? E também do bairro Candeias, em Vitória da Conquista. Céu azulzinho, gente, neste momento, viu? Levanta. Expectativa hoje é que tenhamos a temperatura entre os 26, não é isso? 26 ou 28 graus hoje em Conquista? 28? 28 e a mínima de 11. Agora, neste momento, 12 graus. Durante a madrugada, a temperatura oscilando muito, 13, 14 graus. Mas é uma semana gelada, né? Como já havíamos adiantado aqui desde a última segunda-feira. Então, levanta. Dá tempo, sim, de aproveitar esse dia maravilhoso aí na cidade de Vitória da Conquista, gente. Lembrando que hoje temos a máxima aí de 28 graus, oscilando bastante. Dá para tirar aquele casaquinho do guarda-roupa, mas prepara também uma coisinha mais leve, que possa ser que a temperatura aumente aí durante o dia. E já começando o programa de hoje com muitas informações, lembrando que na tarde de ontem, os agentes da Polícia Civil de Vitória da Conquista deflagraram a operação, viu, gente, PET. E conseguiram recuperar um caminhão avaliado em R$400 mil. Isso mesmo. Além de uma carga de ração animal avaliada em R$180 mil. Segundo a polícia, o veículo e a carga tinham sido roubados durante a madrugada. Isso na BR-116, trecho de Jaguaquara. 5 bandidos efetuaram disparos de arma de fogo nas proximidades do posto Paraná, inclusive, e conseguiram render o motorista do veículo. Olha a carga, gente. Aí isso avaliado em R$180 mil, viu? Eles levaram a vítima até o matagal, na cidade de Irajuba, e o liberaram horas depois. E o delegado titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, o doutor Ney Brito, enviou um vídeo para a gente falando sobre esse caso e a gente acompanha aqui agora. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista recupera uma carga que foi roubada, né? Na cidade de Jaguaquara, nessa madrugada, 2h30 da manhã, na BR-116, próximo ao posto Paraná. 5 homens armados renderam um caminhoneiro, deram até tiro para cima, roubaram essa carga de ração animal no valor de R$180 mil e um caminhão bitruque Mercedes no valor de R$480 mil. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubo de Vitória da Conquista, a Polícia Civil da Bahia, recuperou em 12 horas essa carga aqui no Vila Elisa, próximo aqui à cidade de Vitória da Conquista. Parabéns aí, ação rápida da Polícia Civil. Estamos falando em um veículo, né, um caminhão, avaliado em cerca de R$400 mil e uma carga de R$180 mil. Mas nada disso aí comparado ao que viveu esse motorista, a esse caminhoneiro, na verdade, na estrada, sendo feito de refém por esses criminosos, todo o terror psicológico, conseguiram sair de um local, indo até outro, inclusive. Caminhão aí, essa carga que foi roubada em Jaguaquara, mas abandonando esse motorista em outro local, como o próprio delegado acabou citando, o doutor Ney, falando, inclusive, que eles acabaram disparando para o ar, uma forma de amedrontar ainda mais o motorista. A gente está falando, gente, de caminhoneiros, que são aqueles que acabam transportando esse país de um lado para o outro, que já convivem, infelizmente, com os aumentos constantes por conta do diesel, que é esse combustível de extrema importância, faz com que o valor, cada vez mais do frete, esteja um valor tão pequeno que não consigam nem manter as suas despesas e ainda convivem com a questão da insegurança nas estradas. A quantidade de caminhoneiros, de motoristas, de pessoas que trabalham durante a madrugada, transportando esse país, a gente costuma dizer, olha a carga aí, carga de ração, inclusive, R$180 mil. E o interesse deles, há muito tempo deixou apenas de levar a carga ao mesmo veículo. Eles querem também aterrorizar. Por vezes, esse motorista com certeza ficou nas mãos aí desses bandidos e eles acabam circulando, fazendo terror psicológico e a pessoa acaba permanecendo ainda por um bom tempo sem condições de pegar a estrada. Mas é o ganha-pão, né? Tem que voltar ao trabalho. Ainda bem que tivemos um desfecho aí considerado positivo com relação à esta ação da polícia, a Operação PET, que foi realizada ontem, inclusive, conseguindo em menos de 12 horas identificar onde estaria o veículo, claro, e também toda essa carga recuperada. E aí, infelizmente, não tem como controlar essa questão das estradas, né? Não se teria um policiamento para que pudéssemos ter em cada ponto, em cada parada, em cada local das estradas do nosso país, das nossas rodovias,
a presença das forças de segurança para inibir a ação dos criminosos. Mas o que se percebe é que cada vez mais a busca deles é por dinheiro. E é muito dinheiro. Com certeza essa carga já teria destino certo. Uma carga de ração avaliada em R$180 mil, que seria, sem sombra de dúvidas, entregue a alguém que iria comercializar. É o chamado receptador. Né? No Código Penal chama de receptador, mas é tão ladrão quanto quem pratica o crime. Então tá aí, parabéns à ação da polícia, viu? E com certeza, psicológico aí bastante abalado mesmo por parte do motorista, onde o depoimento será essencial para conseguir. Mas, mais uma vez, lembrando aqui da recuperação do veículo e também de toda a carga, mas principalmente, né, que está bem o motorista, apesar de todo o terror psicológico vivido. E por aqui a informação não para no Balanço Geral manhã de hoje, trazendo atualizações para você do que acontece no sudoeste baiano. E agora vamos falar, gente, com relação à madrugada de ontem, outro assunto nojento. Um suspeito de estuprar uma vizinha com deficiência intelectual foi preso na zona rural de Barra do Choça. Eu falo um outro assunto porque recente, início da semana, falávamos de um motorista, né? Foi flagrado em uma situação, inclusive, com 5 crianças no carro. Motorista da universidade, que a gente até vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. E agora, com relação a esse indivíduo que foi conduzido, preso em flagrante, inclusive, estupro de vulnerável, de acordo com a Polícia Militar, ele foi localizado após uma testemunha e a mãe da vítima também denunciarem um crime. Inclusive, numa região de Cafezal, onde ele foi localizado, por policiais da 79ª Companhia Independente da Polícia Militar. O suspeito foi conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos. De imediata também a vítima foi levada ao hospital para receber aquele atendimento especializado. Não esquecendo que a vítima, né, é uma mulher com deficiência intelectual, onde você já tem diversos problemas, inclusive para a questão mesmo do desenvolvimento, né, com relação à escola, com dificuldades para poder desenvolver as atividades diárias e ainda ter que conviver com uma situação como essa, do estupro de vulnerável. Infelizmente, a gente não tem penas rigorosas para crimes como esses cometidos aqui no país. Não tem, não. Deveria já se pensar na possibilidade de uma prisão perpétua quando se fala, claro, logo após o julgamento, mas quando se fala em estupro de vulnerável, em estupro, em abuso sexual, porque as sequelas que se deixam na vítima, não tenha dúvida que são para toda a vida. E a informação, inclusive, que a própria vítima acabou relatando toda essa ação, como teria acontecido. E quando a polícia chegou até a casa dele, até o local, ele estava na porta da casa. Tranquilamente, como se nada tivesse feito. E aí, de imediato, conduzido até a delegacia, a vítima também já foi ouvida, a própria mãe, que acabou relatando como seria essa ação. E um vizinho da família, viu? Vizinho da família. Mas, infelizmente, mais de 80% dos casos está muito perto. Boa parte deles dentro de casa. Quando não dentro de casa, são pessoas ligadas aí à própria família da vítima, que acabam tirando desta pessoa muito, né? Muito mesmo. Afeta a questão do psicológico desta pessoa, precisa passar realmente por um especialista para conseguir compreender e tentar se libertar das sequelas que deixa. Estava em uma área de Cafezal, viu? Onde provavelmente teria cometido este crime de estupro de vulnerável. É lamentável a gente ter que relatar isso cada vez mais, infelizmente. Lembrando que a informação continua aqui no Balanço Geral amanhã desta quinta-feira. E agora vamos falar de vacinação, não é isso? É vacinação agora? Daqui a pouco a gente fala de vacinação. É que no início da semana, não, mudando, daqui a pouco a gente fala de vacinação. É que no início desta semana, gente, divulgamos aqui no programa a informação de que, olha só, um servidor estadual havia sido conduzido à delegacia depois que a Guarda Municipal de Vitória da Conquista o encontrou dentro de um carro com 5 crianças. Se recorda, que eu até citei agora há pouco aqui, de fato nojento, inclusive, relacionado a esse indivíduo na área central da cidade, com crianças de 4, 5 anos e 13 anos a mais velha, que estavam dentro de um veículo. Pois é. E a Universidade Estadual do Sudoeste Baiano emitiu uma nota de esclarecimento. O homem é motorista, gente, da instituição. E a administração da universidade esclareceu que ele estava conduzindo o veículo oficial da instituição fora do horário de trabalho e acompanhado aí das crianças e adolescentes. Lembrando que apenas uma tinha 13 anos, as outras entre 4 e 5 anos de idade. As medidas cabíveis já estão sendo tomadas, inclusive está sendo instaurado um processo administrativo disciplinar contra este servidor com a determinação do afastamento preventivo do profissional pelo período inicial de 30 dias. É geralmente uma prática, mesmo quando se trata do servidor público, abre-se o PAD, afasta-se aí por 30 dias, até que se tenha toda a conclusão com relação a este inquérito, e a partir daí se decide realmente qual será o período de afastamento.
Lembrando ainda que, além destas medidas, né, a administração da universidade vai acompanhar o andamento do inquérito que foi instaurado, então, pelas autoridades policiais, e as conclusões podem ser utilizadas para fundamentar os procedimentos a partir de agora. Lembrando que ele pode sofrer aí, né, um afastamento total mesmo, definitivo, da universidade, mas é claro que para que tudo isso aconteça, tem aí realmente que fechar com relação a esse inquérito. É dado um prazo de 30 dias para que o inquérito possa ser concluído. A UESB ainda afirmou que se coloca à disposição das famílias das crianças envolvidas, oferecendo todo o apoio neste momento de indignação. E precisa do apoio mesmo. Estamos falando de 5 crianças em um veículo. 5. Nós estamos falando de crianças, inclusive, provavelmente em situação de vulnerabilidade, onde os pais, inclusive, precisam explicar o que naquele momento, aquela hora da noite, essas 5 crianças estariam no veículo deste homem, se os pais dessa criança conheciam este motorista da universidade. Qual seria o grau de confiança dessas pessoas, realmente, com os pais dessas crianças, para que eles estivessem neste veículo à noite? E lembrando que a abordagem só aconteceu porque populares acharam isso estranho, muito suspeito mesmo, um carro parado, um homem e 5 crianças dentro desse veículo. Não podemos esquecer que, infelizmente, é uma realidade que assusta, né? Quando a gente fala de abuso sexual, de estupro de vulnerável, de violência sexual, principalmente contra criança e adolescente. A gente incansavelmente relata que é algo, infelizmente, que acontece com muito mais frequência do que se imagina. Por vezes, infelizmente mesmo, essas crianças são aliciadas. E algumas delas em situação de vulnerabilidade, sem ter o que comer em casa, é oferecido uma comida, uma merenda para essas crianças em troca de, segundo eles, as experiências sexuais. Eu queria saber o que é que passa na cabeça de um indivíduo para poder ter desejo por uma criança. Eu gostaria de entender, porque existe quem defenda, né, atitudes como essa. E aí eu pergunto, o que é que se passa na cabeça de alguém para poder nutrir desejo por crianças? Mas a gente sabe que é tão doentio, porque se estupra, se abusa de crianças, bebês ainda de colo. E aí algumas pessoas questionam o que é que essas crianças estavam fazendo lá no carro. E se houve alguma coisa em troca realmente, né, da questão do abuso sexual, em troca de dinheiro. Você vai comparar a mentalidade de uma criança, 4, 5 anos, a mais velha de 13, com um homem de mentalidade formada. A vítima nunca é culpada, gente. Nunca. E aí, com certeza, é mais que necessário que essa instituição educacional, inclusive, possa cuidar dessas crianças neste momento. A gente está falando algo que leva sequelas para toda uma vida. Não para por aí, viu? Não termine na questão do que chegou na delegacia ou naquela escuta reservada que se tem em Conquista para que se possa relatar o que aconteceu. As sequelas ficam nessas crianças e adolescentes. Precisam ser ouvidas. E é claro que a delegacia já começou a buscar os depoimentos. Também aí a responsabilização por parte dos pais de saber o que as crianças estariam fazendo na rua à noite, porque o carro foi abordado à noite na praça em Vitória da Conquista. Saber realmente o que é que estava acontecendo e a partir daí concluir este inquérito. No momento, o motorista já está afastado através desse processo administrativo, inclusive disciplinar, que é o chamado PAD, pelo período de 30 dias. É lamentável, viu? Lamentável mesmo. E lembrando a você que por aqui a informação não para no Balanço Geral amanhã, viu? Falando em informação, você pode denunciar, gente. Denuncie alguma situação no seu bairro ou na sua cidade. Não precisa ser exclusivamente de Vitória da Conquista. Qualquer outra cidade do sudoeste baiano, faz um vídeo, manda pra gente. O número 999270563, 999270563. É aquela demanda, né, que você percebe ali há muito tempo, ninguém resolve. Questão da pavimentação, né, por vezes a questão do abastecimento de água, a rua está escuras. Atendimento na área da saúde você tem buscado, não tem sido da forma que você gostaria. Faz essa reivindicação, viu? Grava com o celular, posição horizontal, a gente costuma dizer deitadinho. Não precisa ser longo não, gente. Seja bem objetivo com relação ao problema, então, que você está denunciando. E, é claro, o intuito é fazer com que este problema seja imediatamente resolvido. Afinal de contas, o Balanço Geral amanhã é informação também, prestação de serviço e é o espaço para que você também possa reivindicar. Olha, vou para um rápido intervalo. No retorno tem muito mais informações para você aqui no Balanço Geral amanhã. Daqui a pouquinho eu volto. Balanço Geral Manhã. Oferecimento Diamantina Veículos. Conheça a nova Hilux. Indestrutível.
Domingo, 15 para as 4 da tarde. A cantada dele é boa. Vai dar namoro. Mas se você quiser conhecer o amor da sua vida, eu passo aqui mais vezes. E pra curtir um som, tem Léo Santana. Dança, gatinho, dança. Hora do Faro. Tá na boca do povo. O Meira é barato todo dia. Alcatra ou Xande dentro, quilo 33,99. Carne suína de primeira, quilo 16,99. Toscana suína Belono, quilo 13,99. Mortadela suína ou de frango Confiança, quilo 8,79. Salsicha hot dog Guibon, quilo 6,99. Galo congelado Somave, quilo 6,98. Comprar barato é no Meira. Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Mãe, a pai chegou! Ainda bem, tô morrendo de fome. Já não era sem tempo. Demora retada. Eita, que cheiro bom da moléstia. Tô com uma fome daquela. Hoje o almoço tá bom demais. Vamos se fartar. Mas é Padim? Pra tá bom assim, só pode ser Padim. Padim, qualidade que atravessa gerações. A premiação do Axé da Sorte especial do Dia dos Namorados está incrível! E você vai mudar de vida! No quarto sorteio tem 100 mil reais em dinheiro só pra você! Eu disse 100 mil reais! E mais 3 mil no primeiro, 4 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio, 20 prêmios e 500 reais no Giro da Sorte. E a novidade, 5 prêmios de R$1.000 pela Loteria Federal do dia 15/6 e só custa R$10. Compre uma e ganhe outra! Adquirindo o Axé da Sorte, você contribui com o GAC Sul Bahia. Axé da Sorte GAC. Power Couple Brasil. Hoje, 15 para as 11 da noite, a adrenalina vai subir no Jogo dos Casais. Num lugar marcado pela seca, fome e abandono, nasce o projeto Nova Canaã. São mais de 600 crianças e adolescentes atendidos todos os dias. Eles recebem educação de qualidade, alimentação, transporte, assistência médica e, principalmente, a oportunidade de um futuro melhor. Doe agora e transforme vidas. Acesse sosfamiliasdosertão.org e saiba como ajudar. Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Ganhei esse lindo carro do Mundo Record. Obrigado, Mundo Record. E você também acredite, assim e confie que você pode ganhar também. Viu, São Humberto? O Fernando é uma das pessoas que ganharam um carro zero aqui no Mundo Record. Isso sem contar as centenas de pessoas que já ganharam prêmios incríveis por todo o Brasil. São scooters, iPhones 13, Smart TVs de 55 polegadas. É, e tem mais, gente. Vale compras no valor de 2, 3, 5, 10 e 30 mil reais. Pra você aí, ó, gastar como quiser. Acesse já mundorecord.com.br, escolha a sua assinatura preferida. Tem a bronze, a prata e a ouro, não é mesmo, Cissa? É isso. A ouro, minha gente, ela é mensal. Aumenta em 5 vezes a sua chance de ganhar. Você concorre a mais de 50 prêmios e ainda a sorteios exclusivos. Sabe quanto custa? Só R$20. Não espere nada mais. Acesse, assine e venha para o Mundo Record. Veio derrubando as casas todas. Moço, meus filhos estão ali, ó. Fiquei soterrada, eu. Soterrada? A mãe dela, a filha dela. Meu Deus! Tem muita gente ainda lá, cara. A gente acorda com a sirene tocando, a gente vai dormir com a sirene, a gente conversa com as pessoas, tem sempre sirene de fundo. 20, 30 pessoas aqui, ó. Os meus olhos
Era o meu cinegrafista e o meu auxiliar que de alguma maneira me alertavam. O ouvido tinha absorvido aquele barulho, não saía da cabeça. Eram sirenes, 24 horas por dia. Eu tô sem força. Desculpa, meu amigo. Porque a gente achou que poderia virar vítima. A gente tenta apagar, mas eu acho que é impossível. Hoje, 13h15 da tarde, Carolina vai atrás da verdade. Só pode estar aqui dentro. Seu brinco não está no meu cofre, Carolina. Chamas da vida. Balanço Geral Manhã. Oferecimento Diamantina Veículos. Conheça a nova Hilux. Indestrutível. De volta com você, Balanço Geral Manhã, manhã gostosa, de quinta-feira, 7h20. Falando em manhã gostosa de quinta-feira, gente, domingo é dia dos namorados, viu? E o comércio de conquista está funcionando até às 19h nesta semana. Sábado também tem horário especial. Então, nada de esquecer de comprar o presente do amado ou da amada, viu? Lembrando que o comércio, inclusive, já está todo decorado, esperando você. A expectativa de boas vendas este ano, inclusive. Não somente por conta aí, né, dessa questão mesmo dia dos namorados domingo, também para os festejos juninos. Tem a Vila Junina, né, que já começa a funcionar na próxima segunda-feira. A cidade se preparando mesmo para receber um número ainda maior de pessoas neste período na cidade, que inclusive volta a realizar um grande festejo junino, que é a cidade Vitória da Conquista. Então, lembrando a você que o comércio da cidade funciona, então, até às 19h, até amanhã, esticando um pouquinho o horário para que você possa ter um tempo maior para realizar suas compras. No sábado, o comércio vai funcionar mesmo aí até às 18h. Também não vai ter desculpa para dizer que não teve a possibilidade de ir até o comércio da cidade e realizar suas compras. A expectativa é muito boa, inclusive, com relação às vendas aí no comércio de Vitória da Conquista. Aliás, desde o início da semana, quando esse comércio começou a funcionar até às 19h, já se percebia mesmo a movimentação maior, né, na cidade. Muita gente buscando não somente a roupa, né, aquele vestuário, o calçado para os festejos juninos, mas muita gente também buscando os casaquinhos. A cidade que está tendo uma semana gelada, inclusive, desde o último domingo, temperaturas caindo aí na cidade de Vitória da Conquista. E como a partir de agora, a expectativa é de cair ainda mais essa temperatura. Estamos nos aproximando do inverno, que já começa na próxima semana. Então, lembrando a você que, com certeza, aí a expectativa boa e dá tempo mesmo de você fazer suas compras. E nesta semana até 19h. Mas a partir da próxima, teremos um horário ainda estendido, ainda um pouco mais estendido, na cidade de Vitória da Conquista. E é claro, a expectativa ainda maior quando a Vila Junina começar a funcionar. Porque a Vila Junina funcionando, as pessoas vão ficar mais tempo ainda à noite na rua, o que faz com que esse comércio acabe também tendo esse reflexo de aumento nas vendas, viu? Eu fico feliz. Quando a gente fala em aumento nas vendas, a gente fala principalmente em geração de emprego e renda. Inclusive, 500 contratações temporárias já aconteceram aí na cidade de Vitória da Conquista, outros municípios também do sudoeste baiano. Olha o comércio movimentado e lembrando a você que dá tempo ainda de fazer suas compras. Aliás, falando em período, gente, de inverno, já começou aí a segunda edição da campanha Aquece e Conquista, para ajudar aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social, que nesse período de outono e inverno sofrem mesmo aí com a queda das temperaturas. O objetivo da campanha é arrecadar valores, né, para comprar, também distribuir cobertores durante todo o mês de julho. Então começa agora, mas a distribuição acontece em julho. O coordenador da campanha, o João Daniel, enviou um vídeo, inclusive, para a gente, fazendo esse apelo de extrema importância. Vamos acompanhar? A campanha Aquece e Conquista 2022 é a segunda edição de uma campanha realizada pelo Projeto Alimenta Conquista e tem o intuito básico de arrecadar valores para compra e distribuição de cobertores e ou agasalhos a pessoas em situação de rua. As ações são feitas através de uma plataforma cujo endereço é www.apoia.se/Aquece-Conquista 2022. É através desse site que qualquer pessoa pode doar valores a partir de R$1, a ser pago, valor esse a ser pago através de boleto bancário ou de cartão de crédito também. Qualquer doação é extremamente bem-vinda e é o somatório dessas doações que faz com que nós possamos comprar ou adquirir o maior número possível de cobertores para poder aquecer as pessoas nesse inverno. A campanha Aquece e Conquista 2022 é mais uma das campanhas pontuais lançadas pelo Projeto Alimenta Conquista.
que conta com cerca de 1 ano e 1 mês de existência. Nesse período, nós conseguimos, através das doações diretas e indiretas, arrecadar e distribuir cerca de 24 toneladas de alimentos. Isso equivale a cerca de 2.600 cestas básicas distribuídas. Passamos por mais de 27 localidades aqui do nosso município e conseguimos também distribuir cerca de 1.600 kits de higiene pessoal para a população em situação de rua, em situação de insegurança alimentar e também em situação de vulnerabilidade. E que iniciativa bacana, viu, gente? Estamos falando principalmente em se dedicar, em cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade social, moradores de rua, né, em situação de rua, como costumamos falar, cuidar também dessas pessoas. Quando a gente pensa no inverno, na proximidade do inverno, só para vocês terem uma ideia, com a queda da temperatura durante esta semana, claro que muita gente no sudoeste baiano, principalmente Vitória da Conquista, percebeu que as madrugadas já estavam geladas. Se você, dentro do aconchego do seu lar, já percebe madrugada gelada, começa a reforçar o cobertor, imagina qual é a sensação de quem está nas ruas da cidade, ou que mesmo estando em uma moradia, está vivendo em situação de vulnerabilidade e sequer tem um lençol, ou uma toalha que seja para cobrir o corpo. Então você pode participar dessa campanha que é de extrema importância, até porque estamos falando de uma região, inclusive, onde as temperaturas costumam cair bastante. Vocês perceberam que durante essa semana a Conquista chegou a registrar 11 graus com a sensação térmica de 10. Imagina você, para quem não tem como se cobrir neste momento. E é um país onde as pessoas costumam viralizar e até copiar, né, a gente poderia dizer, tanta coisa ruim, por que não fazer com que uma iniciativa bacana como essa também possa agregar um número maior de pessoas e essa distribuição, claro, né? Também de outros grupos se movimentar no pensamento de começar também a buscar cobertores, cestas básicas, um alimento mais quentinho também para doar para essas pessoas. Mas nesse caso, a Aquece Conquista, o intuito mesmo é distribuir cobertores. Parabéns aí aos responsáveis pela iniciativa, viu? 1 ano, né? 1 ano realmente que o grupo está formado e já com muitas ações realizadas nessa importante cidade do sudoeste baiano. E falando em Vitória da Conquista, a Câmara de Vereadores da cidade voltou a exigir o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 dentro das dependências da casa, viu? Isso porque os casos da doença voltaram a subir no município, mas quem vai trazer mais informações para a gente é a Érica de Sá. Bom dia, Érica. Conta para a gente dessa situação. Bom dia, Silmara. Muito bom dia para você de casa que está acompanhando o Balanço Geral Amanhã. Desde a última sexta-feira, Silmara, se tornou obrigatório o uso da máscara na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. A portaria foi publicada no último dia 3 por meio do presidente Luiz Carlos Dudé, do MDB. O uso da máscara se torna obrigatório em todas as atividades e eventos aí da Casa Legislativa Municipal. E devem ser seguidos também, Silmara, todos os protocolos de segurança para evitar a Covid-19, inclusive pelos vereadores, né? Eles devem respeitar todos os protocolos para evitar aí a disseminação da Covid por meio de higienização das mãos. Também o uso do álcool em gel vai ser obrigatório, haverá dispensas de álcool em gel em todas as repartições, né, em todas as unidades das salas, no caso, né, da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Mesmo sem revogar a portaria anterior, Silmara, sobre a obrigatoriedade de máscara nas dependências da Casa Legislativa, o uso do acessório deixou de ser exigido após o decreto municipal número 21.812, que foi publicado no dia 31 de março no Diário Oficial do município, que acabou liberando, flexibilizando o uso da máscara facial aí, que protege, na verdade, as pessoas contra a Covid-19, máscara que a população, né, que todos usamos aí durante quase 3 anos, no auge, no pico da pandemia. De acordo com o presidente da Casa Legislativa, a portaria, o objetivo dessa portaria é justamente evitar a disseminação do vírus, visto que após a flexibilização de alguns protocolos de segurança, os casos voltaram a aumentar aí em Vitória da Conquista. Então, desde a última sexta-feira, voltou a ser obrigatório o uso da máscara em todas as repartições da Câmara de Vereadores. Eu retorno com você, Silmara. Obrigada, viu, Érica, pelas informações, mas é bom a gente pontuar aqui, gente, para que não existe o terror, o pânico, a correria, né? Quando se fala nessa questão da obrigatoriedade do uso das máscaras na Câmara de Vereadores, é porque os vereadores entenderam que naquele momento seria necessário, se percebe um aumento de casos, não tem aumento com relação a internamentos, não tem aumento com relação a óbitos, com relação à Vitória da Conquista. O que se percebe é o que vem acontecendo em todo o país e aqui na Bahia não é diferente.
Estamos, inclusive, em um período sazonal, onde também os casos de síndromes gripais acabam aumentando e também da Covid, a gente já percebe esse aumento, até porque passamos por diversas semanas praticamente zerado quando se falava em casos ativos da Covid em Conquista e outras cidades do sul baiano. Já se percebe um aumento maior de pessoas, uma busca, inclusive, por conta desses testes, né, que precisam ser feitos. Então, por esse motivo, Conquista, a Câmara decidiu já antecipar e trazer essa obrigatoriedade mesmo do uso de máscara de proteção no ambiente interno, viu? Não tem aquela necessidade para que volte a outros pontos da cidade, não. Neste momento, é algo restrito mesmo da Câmara de Vereadores aí da cidade de Vitória da Conquista. Então, você que vai precisar participar de alguma sessão, já sabe da obrigatoriedade deste equipamento. Mas vou ficando por aqui, gente. Amanhã, se Deus permitir, de volta com o Balanço Geral amanhã, viu? Com certeza a partir das 7 da manhã, que agora tem Camila Moraes com Cabralha no ar e muitas informações do Sul e Extremo Sul Baiano. Bom dia, Camila! Bom dia, Silmara, para você e para todos. Seguimos de cá. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho. Na edição de hoje você vai ver. Criança de 5 anos é encontrada morta dentro de um poço em Alcobaça. Foi lá no extremo sul do estado. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar as causas da morte. Procura pelos itens juninos já começou, mas os preços dos produtos dividem opiniões. Depois de 2 anos sem festas por causa da pandemia da Covid-19, a população já se prepara para dançar forró e se deliciar com as guloseimas típicas da época. Mas tem que pesquisar, né? E ciclistas que trafegam em Itabuna reclamam da falta de ciclovias e ciclofaixas em alguns trechos da cidade, mesmo com as leis de trânsito garantindo a segurança de quem trafega de bicicleta. Muitos condutores de veículos automotores não respeitam as regras. Estas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Cabralha no Ar. Muito bom dia para você que está aí do outro lado da telinha, seja muito bem-vindo. Semana passou rapidinho, hoje é quinta-feira, quase sexta, né? Quase sextando aqui com vocês. Que bom que estão aqui conosco. Nós vamos até às 8h34, então fique aqui, continue com a gente porque ainda tem bastante informação. Olha, uma criança de 5 anos foi encontrada morta dentro de um poço na região extremo sul do estado. A polícia já instaurou um inquérito para apurar as causas dessa morte. Mas quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Tainá Nicásio. Tainá, bom dia para você. Que história foi essa, hein? Oi, Camila. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Cabralha no Ar. Pois é, né? Que história foi essa? Que notícia triste que a gente está começando aqui o jornal nessa quinta-feira. Infelizmente, essa situação, na verdade, ela ainda é cercada de mistérios. As investigações ainda estão bem no início, mas as informações que nós temos é que o corpo dessa criança, né, dessa criança de apenas 5 anos, foi encontrada dentro de um poço na zona rural da cidade de Alcobaça, lá no extremo sul do estado. De acordo com as informações da Polícia Civil, essa criança foi identificada como Rodrigo Caio Conceição Costa. Ele havia saído de casa, né, provavelmente aí para brincar, uma região aí rural, né? As crianças ficam mais livres, brincando mesmo, mas o problema foi que ele não retornou. E aí, desde então, houve uma intensa preocupação, né? É claro, e uma intensa mobilização também por parte dos familiares, por parte dos vizinhos, dos amigos também, para poder encontrar o Rodrigo Caio. Eles estavam em busca da criança quando o corpo foi encontrado submerso em um poço que foi cavado com a finalidade de dar água para o gado. Um detalhe que chama muito a atenção, né, é que o poço fica a cerca de 500 metros só da casa onde o menino morava e fazia parte, né, da roça mesmo onde ele vivia. O corpo foi encaminhado para o IML de Itamaraju para exame, né, toda a investigação, laudo de necropsia, e a morte, né, está sendo investigada pela Polícia Civil. Foi instaurado um inquérito para poder saber quais foram as causas da morte, como foi, né, que aquele menino foi parar ali. Como eu falei, uma criança de apenas 5 anos que saiu para brincar. Normalmente na zona rural, né, as crianças ficam mais livres mesmo, brincando com os bichos, tendo contato com a natureza, mas infelizmente ele não retornou para casa. Os familiares e amigos, né, e esse corpo foi encontrado, infelizmente, submerso em um poço que foi cavado ali para dar água ao gado. E aí
vai ser investigado ainda pela polícia como esse menino foi parar nesse poço, foi parar nesse local. E fica, é claro, né, Camila, os nossos sentimentos aqui para a família, que imagina perder, né, uma criança de 5 anos, né, para perder qualquer pessoa já dói muito, né, já é uma dor muito grande. Uma criança, então, que saiu para brincar e não voltou, deve ser mesmo desesperador. E fica o nosso sentimento para a família, fica o nosso sentimento para os amigos e para os vizinhos também, que se mobilizaram, fizeram uma grande corrente para poder resgatar, para poder encontrar e tirar esse menino. Retorno contigo do estúdio. Ah, imagino, hein, Tainã, trazer uma notícia dessa logo cedo. E eu fico aqui pensando, né, coisa de criança, né, você falou bem, tem aquele contato com a natureza, mora numa propriedade rural, né, aquela rotina mais tranquila. E aí, não imagino que as circunstâncias vão ser entendidas ainda, né? Mas imagina o pai, assim, ver que ele sumiu ali 2, 5 minutinhos, fala, não, deve estar brincando ali com os animais, deve estar pulando por algum lugar. Ninguém nem imagina, né? Mas, às vezes, questão de segundos, de minutos, uma tragédia acaba acontecendo. A gente não sabe se ele pode ter caído no poço, tentou gritar e ninguém escutou, não sabe o que pode ter acontecido de fato, né? Isso vai ser trabalho da polícia. Mas uma coisa é certa, né, Tainã? Um susto, com certeza, e uma tragédia. Uma criança tão pequena, coisa mais linda. A gente está vendo a imagem dele aqui na tela, Tainã, o pessoal de casa também. É uma tragédia, com certeza, lá na região do Extremo Sul, né? É uma dor muito grande, né, Camila, que vai ficar no coração. Infelizmente nada, né, vai trazer essa criança de volta, vai ser um vazio que vai ficar ali e infelizmente essa família, essas pessoas, esses amigos, os vizinhos, os colegas pequenininhos, né, os vizinhos pequenininhos também que brincavam com ele vão ter que aprender a conviver com essa saudade, vão ter que aprender a conviver com essa falta. Mas sim, né, a gente sempre bate na tecla aqui, né, Camila, a gente sempre fala, principalmente aí em relação ao verão. Né? Quando a gente está no verão, que a gente vai conversar com salva-vidas, que muitas pessoas vão à praia, vão ao rio, né? Viajam e se deslocam para esses lugares, praia lotada, rio muito cheio, né? Nessa época do ano. E a gente sempre fala sobre isso, né? Sempre fala do cuidado redobrado com as crianças, sempre fala da atenção que a gente precisa ter com essas crianças. Nesse caso das praias, né, muito cheias, de colocar uma pulseira ou um colarzinho, né, com a identificação, com o telefone para contato, a gente sempre fala, né, sobre isso aqui. Agora você imagina, nunca vai passar pela cabeça, né, dos pais e tudo mais, que uma criança vai estar ali brincando normal, aquela vida mais pacata, vai brincar ali na rua não, na própria fazenda, né, com os animais, ou com os outros coleguinhas, os outros vizinhos, os outros amiguinhos dele. E infelizmente ele não vai voltar para casa e vai acontecer uma situação como essa. As causas ainda estão sendo investigadas, né? Aqui a gente está levantando uma hipótese do que pode, né, o que pode ter acontecido com essa criança. Mas as causas ainda estão sendo investigadas, a gente vai continuar também acompanhando esse caso para trazer qualquer tipo de atualização. Mas o que deixa claro aqui pra gente, né, do que deixa muito claro essa história pra gente, é o quanto realmente a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter uma maior preocupação, independente de onde esteja, porque para nós adultos, alguns acidentes podem ser improváveis de acontecer, né? Mas é só uma criança que precisa de supervisão, que precisa de atenção, que precisa estar ali a qualquer momento, né? Precisa ter um adulto supervisionando ali a qualquer momento, em qualquer coisa que ela fizer. Nesse caso, essa criança tinha 5 anos, mas a gente fala até de crianças maiores também, né? Crianças um pouco maiores, de 10, 11, 12 anos, também precisam ter essa supervisão, que ainda não tem essa noção, né, completamente formada. Então, fica, né, esse caso, infelizmente, traz aqui à tona para a gente ficar ainda mais alerta, ficar ainda mais preocupado, chamar ainda mais atenção, porque como você retratou aí, como você trouxe e chamou a atenção, em uma fração de segundo realmente pode acontecer alguma coisa, pode acontecer alguma tragédia e essa criança não voltar para casa. Camila. Tainã, essa investigação então continua nesse sentido, até para entender, acredito que eles vão verificar, né, através dessa perícia, os detalhes não foram confirmados. Obrigada, viu, Tainã, pelas informações, mas acredito que vão verificar possíveis marcas no corpo, questão do tempo, né, em que o corpo foi encontrado e por aí vai. Vamos seguir acompanhando esse caso.
Na tarde de ontem, a torre elevatória do Porto Internacional do Malhado, em Ilhéus, pegou fogo. Olha esse caso, a gente tem algumas imagens. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para debelar as chamas, juntamente com a equipe de segurança do Porto, né? Tem que ter todo aquele trabalho preventivo também na localidade, independente dos bombeiros. E aí, assim que as chamas começaram, os trabalhadores foram retirados do local, claro, por precaução. Felizmente, ninguém se feriu e o fogo não chegou a atingir outras unidades. Aquela resposta rápida, viu que tinha perigo, já agiram logo e também foi acionado o Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe o que pode ter provocado esse incêndio, mas uma perícia vai ser realizada no local. Essas imagens a gente está acompanhando, mostrando a movimentação do Corpo de Bombeiros que esteve na localidade, foi acionado para justamente controlar essas chamas, evitar que algo maior acontecesse, né? Outras consequências, dá para ver ali o combate ali diretamente com a água, com equipamento ali que conseguia ter um alcance mais exato ali naquela torre elevatória. Vimos também que a turma que trabalha no local colaborou bastante, todo mundo trabalhou junto ali no sentido de prevenir um acidente ainda maior e teve a retirada também em relação aos funcionários, quem trabalha no local, foi muito importante, né, para evitar que qualquer pessoa ficasse ferido. E graças a Deus ninguém ficou, não é? Mas um susto com certeza. Quem trabalha com esse tipo de equipamento sabe, né, o quanto tem que ser pensado ali, planejado por trás, nos bastidores ali, desde aquela atividade pequena até a manipulação com as máquinas, algo mais complexo. Essa torre elevatória, acredito que o pessoal deve fazer uma avaliação no sentido de entender como é que essas chamas começaram, entender se foi a questão de manutenção, se teve alguma ação específica ou humana ou alguma falha mecânica também, enfim, né? Isso tudo só através de uma avaliação, uma perícia mais detalhada pode ser confirmado e isso ainda não foi divulgado, né? Apesar do susto e ninguém ficou ferido, essa é a notícia boa aí, apesar de danos materiais, né? E com certeza de toda essa mobilização, susto entre os trabalhadores. E a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as fiscalizações nas rodovias federais. O objetivo é diminuir a quantidade de acidentes, né, nos trechos considerados mais perigosos, também recuperar veículos roubados e combater o tráfico de drogas. Importante. Vamos ver na reportagem. Os festejos juninos representam a época de maior fluxo de veículos que corta as principais rodovias federais do estado da Bahia. Na região sul do estado, esse fluxo é ainda mais intenso em direção às cidades localizadas em trechos da BR-101. E após 2 anos sem as festas, algumas cidades anteciparam os eventos, fazendo com que o fluxo já aumentasse, chegando a 20%, segundo a PRF. Nós vamos ter uma festa aqui na região, então a gente já está reforçando nossas equipes justamente para evitar acidentes e também crimes. E a gente tem um problema muito sério nesse período, que é o consumo de álcool. A pessoa beber e dirigir. Infelizmente, o condutor ele tem essa mania de beber e dirigir, o que é uma combinação muito perigosa, né? Então a gente está trabalhando intensamente aí com o etilômetro, fazendo testes aí para evitar esse tipo de condução. E durante este período, a PRF vem intensificando o trabalho de fiscalização para reduzir os acidentes, verificando o uso do cinto de segurança, do capacete, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos. O enfrentamento à criminalidade também é reforçado neste período. As equipes estão sendo reforçadas em pontos estratégicos das nossas rodovias. Com o reforço do policiamento nas rodovias, as abordagens também são intensificadas. Inclusive, é neste momento que se consegue identificar outros crimes que são praticados. Inclusive, entre eles, a questão mesmo de apreensão de veículos, identificação de veículos com restrição e placas clonadas, algo que tem sido muito recorrente quando se trata aqui da nossa região, segundo a PRF. Um dos casos mais recentes, inclusive, aconteceu aí na última terça-feira e pela manhã, quando motorista, de aplicativo, de transporte por aplicativo, passava aqui por esta rodovia, inclusive, e bem próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, durante esta abordagem, a identificação de que o veículo, inclusive, estava com restrição essa na capital baiana, e além disso, com uma placa clonada. O motorista, o condutor do veículo naquele momento, informou que não tinha essa informação, comprou o veículo recente na cidade de Quaraci, onde mora, inclusive, pelo valor de R$7 mil, mas não sabia tratar-se mesmo de um veículo com restrição ou mesmo que estaria com a sua documentação clonada. De imediato, encaminhado então para a delegacia da Polícia Civil aqui na cidade de Itabuna, onde o veículo também foi apresentado. Segundo a PRF, nesta abordagem que tem sido realizada
principalmente a condutores de veículos, se percebe aí alta com relação ao número de apreensões de veículos com restrições. Nós temos identificado um aumento bastante significativo aqui na nossa região em veículos clonados, né? São veículos de fruto de roubo, furto, no qual eles clonam a placa de um outro veículo que está rodando em situação regular. A nossa região aqui a gente tem notado bastante. Haja vista que aqui a gente tem feito uma média de 2 a 3 recuperações de veículos por semana. E a Polícia Rodoviária Federal está preparadíssima. Vocês viram ali, o veículo estava transitando e eles tiveram essa percepção de olhar, fiscalizar, ali no sistema rapidamente conseguem consultar, ter informações detalhadas sobre o veículo, documentação, enfim, acabam descobrindo. Vocês viram aí, né? O veículo estava passando, né? Era motorista de aplicativo, a Silmara relatando, relembrando o caso, e é assim que viram no sistema, ó, restrição, capital baiana e placa clonada. Aí tem que responder, né? Tem que abordar, tem que parar. Por isso que é importante. E aí, muitas vezes, vai ter gente ali que vai reclamar, vai falar assim, poxa, mas que complicado, né? Tá tendo fila aqui, tá tendo fiscalização, poxa, vai atrasar minha viagem, mas vocês já pararam para pensar em quantos episódios ruins podem ser evitados, como a criminalidade pode ser, inclusive, também combatida através de ações como essa? São ações tanto educativas, claro, porque tem aquele papo com o condutor, né, fazendo aquele alerta, relembrando alguns perigos da estrada, alertando sobre documentação, como é que está o prazo, como é que está a condição do veículo. E aí também vem aquele combate direto à violência, porque muitas vezes tem algum flagrante de pessoas que estão com restrição, né, o carro está com restrição de roubo, como a gente viu, ou também pode ter aquela questão até da droga também, que é um tipo de apreensão que a gente vê bastante, não só nos postos em si, né, onde há o trabalho direto da Polícia Rodoviária Federal, também a turma do estadual aí, mas também em outros trechos aí de estrada, até em zona urbana, por que não? Então esse trabalho é importantíssimo, desde a parte educativa, volto a dizer, até a questão do combate também aos acidentes de trânsito, até também o combate à violência. São diferentes vertentes e que juntas conseguem garantir com certeza a nossa segurança nas estradas e também nos trechos urbanos. É um excelente trabalho da polícia, né? Ainda falando sobre o período junino, na verdade, com a proximidade das festas, já tem gente correndo para garantir os tradicionais produtos dessa época. Tem gente que vai viajar e tem gente que vai procurar também, né, os precinhos. Será que tá bom? Né? Será que está agradando os consumidores, o valor dos produtos? A Ana Colibri e o Zé Henrique foram conferir de perto como está a procura e a oferta. Junho chegou e com ele as festas juninas. A inflação disparou os preços dos alimentos usados no preparo de receitas típicas dos arraiás em comparação com o mesmo período do ano passado. Dona Rai, que trabalha na feira do bairro Mirante, em Porto Seguro, disse que o saco de amendoim de R$ 150 subiu para R$ 180. Já o milho esta semana diminuiu. De 120 foi para R$ 80. O milho tá de qualidade, o amendoim tá perfeito. E essa época para mim, né, para nós baianos aqui da feira, melhor porque nós ganhamos um pouquinho mais e os preços tá ótimo. 4 litros de amendoim por 10, a espiga de milho tá R$1, porque tava 7 por 10, agora tá R$1. Então, ó, graças a Deus tá evoluindo, tá fluindo, viu? Mas essa variação de preços não desanimou o consumidor, não. A prova disso é o Admilton, que passou pela feira, viu o amendoim e não resistiu. Comprou logo uma sacola cheia. O preço dela aqui tá muito bom. 3 por... um é 3, 4 é 10. O preço dela é muito bom. Já a dona Hilda estava procurando milho verde e disse que os preços estão razoáveis. Bom, não vou falar que tá bom, porque tá um pouquinho caro, né? Uma espiga de milho para R$1, mas nós que temos que usar, né? Temos que comprar, vamos fazer o quê? Além das comidas típicas, as bebidas que marcam essa época de frio ainda não estão sendo encontrados nas feiras. O genipapo está sendo bem difícil de encontrar aqui em Porto Seguro. Em 2 locais que a gente esteve, não encontramos esta fruta típica da época junina. Já que não tem genipapo, sobram as laranjas para fazer aquele delicioso quentão. E na barraca da Larissa, a fruta caiu de preço, de R$ 40 para R$ 35 o saco. Começou a safra agora e o preço agora baixou, então as pessoas estão atrás das laranjas e elas estão
por conta da safra, tá docinha. O saco tava de R$40, agora deu uma baixada para 35, tá em conta agora por conta que chegou a safra, né? Vai aumentando a quantidade. E o que não pode faltar na mesa do consumidor nesta época junina? Fala aí, dona Hilda. A canjica e a pamonha. E o amendoim cozido, né? Como é, Xuxa? Como é 3 litros por R$10. E aí um sai R$4. Aí na feira que é bom, né? Que a gente vai dar aquela pechinchada. O Xuxa tá aqui conversando com a gente, sabe por quê? Ele atua muito tempo lá no centro comercial, né? Não é isso mesmo? Mas o bom é que ele chega lá, né? Ele vai lá e fala assim, quero comprar aqui um amendoinzinho, um milho. O pessoal não deixa ele pagar direito, não, Aí é bom, né? Recebidos, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que aquela dica da pesquisa sempre funciona, né? Nós vimos ali, as feiras livres são onde a gente mais procura, mas claro que às vezes a pessoa quer uma comodidade, uma praticidade maior, já quer encontrar aquele alimento ali já limpinho, já cuidadinho, e aí vai diretamente no mercado, enfim, mas fica de olho, porque o preço está variando muito das coisas. Eu tenho comentado isso através até das minhas redes sociais também, falando sobre essa questão de como que a gente fica impressionado, né? Se a gente não ficar de olho ali, na nota fiscal, pesquisar, olhar na hora de escolher, a gente passa despercebido e está pagando mais caro. Depois não sabe por que está dando, né, cara a conta, né? Só o item que está mais caro no geral, né? Os itens no geral. Mas a gente tem que ficar de olho, porque muda muito, às vezes de um mercado para outro, né? Nas feiras livres, tem que ficar de olho mesmo, senão a gente está, começa aqui R$1, 2, 3, 4, 5 a mais, um dia aqui, outro ali. Quando vai ver no fim do mês, você está, o dia está voando, você não está nem sabendo. Já está tudo tão caro, né? E o salário assim, pequenininho, né? E fica difícil. Mas, Porto Seguro, a turma já está lá procurando, pesquisando. O milho está bonito, tá com a cara boa ali, né? O pessoal já, tem gente que já tira, já vende já prontinho ali, já facilita para o consumidor. Então, vendo ela ali animada, né? Já estava ali, vendendo o peixe dela. Você viu ali? Separando o amendoim também está com a cara boa. Tem que estar sequinho, como é a dica, né, Xuxa? Tem que estar verdinho, sequinho, escolher direitinho para que ele fique bem gostoso na hora de cozinhar e não exagera no sal, tá? Agora, quem está participando com a gente, mandando aquela foto, quem está assistindo ao programa Cabralha no Ar, 739-9927-0563 é o telefone para contato que está aqui na tela. Já sabe como é, né? Selfie pertinho da TV, mostrando que está acompanhando o Cabralha no Ar. E não esquece de dizer o seu nome e a cidade onde está falando. Lembrando que também dá para participar com os vídeos para o nosso quadro Direito do Consumidor. Ele vai ao ar todas as quartas-feiras com o Dr. Geraldo Calazan Júnior aqui no estúdio. O vídeo nem precisa ser longo. É só colocar o celular na posição horizontal, ou seja, deitado, e mandar a sua pergunta para a gente. Combinado? Então participe mandando a sua foto, seu vídeo, como se sentir mais à vontade. Enquanto isso, eu vou para um rápido intervalo, mas ainda hoje eu vou conversar com o médico aqui no estúdio. Nós vamos falar sobre o crescimento dos casos de Covid-19 em todo o Brasil e a importância da vacinação. Não sai daí, eu volto já já. Domingo, 14h. Sei tudo sobre você. Eu tô na sua cabeça. Tom Hardy vai despertar seu monstro interior. Venom. Ele tá dentro de mim. No Cine Maior. Itabuna contra a dengue! Estamos todos juntos em um grande trabalho para acabar com os focos de dengue na nossa cidade. Toda semana, a Prefeitura está realizando mutirões de limpeza e ações de conscientização em diversos bairros. Faça a sua parte você também. Não deixe água parada, vire pneus e garrafas, limpe as calhas das telhas, coloque terra nos vasos das plantas, tampe a caixa d'água e mantenha as lixeiras fechadas. Trabalhando juntos, vamos acabar com o mosquito. Prefeitura de Itabuna. Tá na boca do povo. O Meira é barato todo dia. Alcatra ou chã de dentro, quilo R$33,99. Carne suína de primeira, quilo R$16,99. Toscana suína Beluno, quilo R$13,99. Mortadela suína ou de frango Confiança, quilo R$8,79. Salsicha hot dog Guibon, quilo R$6,99. Galo congelado Somave, quilo R$6,98. Comprar barato é no Meira. A gente não poderia estar morando aqui. Como é que as pessoas chamam a cruzada? Câncer do lesão. Por inveja, isso daqui é o coração. Falo para eles que o modo mais fácil de ganhar dinheiro é trabalhando, não é traficando. A gente faz o possível do possível para que não venha faltar nada para os nossos filhos.
Hoje você e seus 2 filhos vivem basicamente com quanto, mais ou menos, de renda mensal? 400, 500. Tem muita gente que julga a gente, né? Ah, essa daí não vai dar em nada. E hoje eu podendo ajudar outra pessoa, pra mim, vale mais do que o dinheiro. Eu não desisto, não desisti, não desisti. Deixa eu dar uma olhadinha. Fique à vontade. Isis apresentou à neta o começo da história de Dalila. Está de olho no Sansão. No mínimo, sente inveja do amor dele com Diana. Pode falar, Dalila? Eu quero mesmo é que minha amiga seja feliz. Uma jovem linda e corajosa que vai inspirar Mirella. Um bom começo seria deletar o vídeo que tu postou do Eric nas redes sociais. Meus seguidores iam querer saber o porquê que eu apaguei o vídeo. Vai priorizar os seus seguidores outra vez? Eles continuam em primeiro lugar pra você, Mirella. Hoje, 9 da noite. Não vai mesmo voltar a falar com a Mirella? Fama ou amizade? Uma difícil decisão a ser tomada. Tá de brincadeira. Todas as garotas em mim. 3º episódio. Já de volta com o Cabralha no Ar, tá chegando agora? Seja muito bem-vindo, continue com a gente, são 7 horas e 55 minutos. Vamos acompanhar imagens ao vivo lá da Avenida Aziz Maron, em Itabuna, prestação de serviço, para você que está aqui ligadinho no Cabralha no Ar. O sol tá brilhando, mas tá aquela contrapartida, né? Muitas nuvens no céu e o tempo ainda continua bem instável na nossa região. A gente espia um pouquinho dos dois, né? Falei trânsito, também dá para espiar o tempo. A gente já se prepara antes de sair de casa. 21 graus, né, Hortência, nesse momento tá fazendo, continua bem fresquinho aqui. Tá um friozinho gostoso para dormir, né? Dá até para dormir com a cobertinha aqui de leve, né? De leve, que pra gente é um friozinho. Mas dá para ver também que o sol tá insistindo ali um pouquinho. Eu gosto particularmente desse tempo ali, né? Que vem aquele solzinho para aquecer em contrapartida do frio. Mas também não precisa ser um frio, não precisa ser um frio também igual lá em Conquista, né? Lá o negócio tá pegando 10 graus, 11 graus de mínima. Hoje aqui então tá com a máxima de 27, nesse momento 21, então daqui até mais tarde o sol pode pegar mais um pouco. O trânsito tá tranquilo até, né? Na região da Avenida Aziz Maron, a gente está percebendo um fluxo maior de veículos, sentido Ponte do São Caetano, né? Mas tá fluindo normalmente. E o pessoal também está aproveitando para fazer aquela caminhada, começar o dia já movimentando o corpo também. E a gente segue com as notícias de cá, tá certo? Agora eu recebo aqui no estúdio o médico e ex-diretor do Hospital de Base, Luiz Eduardo Magalhães, o Eduardo Kowalski. Nós vamos falar sobre a Covid-19 e o crescimento dos casos aqui no Brasil. Vamos com ele? Já está aqui no nosso cantinho de bate-papo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia aos telespectadores, bom dia. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante e relevante para a sociedade. Nós conversamos bastante aí durante a pandemia e essa preocupação, infelizmente, nos últimos boletins apontam que voltaram a crescer os casos da doença em todo o Brasil. O senhor atribui isso a que exatamente? É um curso natural mesmo da doença, do vírus? O vírus sempre vai estar circulando, independente do impedimento que a gente vai fazer. Quando você faz um bloqueio social, esse vírus circula de menor intensidade. Quando a sociedade é exposta a eventos como São João, como a jogos de futebol, a gente tem como expor mais a população a esse vírus que vem causando esse transtorno todo. Graças à vacinação, a gente conseguiu ter um controle importante. Para se ter ideia, a população vacinada, a cada 100 mil pessoas, a gente tem mais ou menos 13 óbitos para cada 100 mil pessoas. Quando essa população não é vacinada, a cada 100 mil pessoas, esse número de óbitos vai para quase 330 pessoas. Então, a vacinação tem um impacto importante. E, com a mudança, com as variações do vírus, com as mutações que sofreram, o vírus diminuiu um pouco a sua letalidade em relação ao vírus inicial. Sim. Ele já está convivendo melhor com a sociedade. Claro, ainda teremos muitos óbitos, mas não no mesmo patamar que tivemos em 2020, que foi o pior período da pandemia, e hoje a gente está saindo da pandemia. Infelizmente, a pandemia não deixou só um caos com o vírus, deixou um caos em outras áreas que a gente está sentindo agora, econômica e social, e até transtornos psicológicos, psiquiátricos nas pessoas. A gente está colhendo fruto e isso vai demorar um tempo. Eu acredito que até 2028 nós vamos ter um sofrimento ainda grande da sociedade em reflexo da pandemia.
Nós vimos a importância da vacinação, justamente até para refletir nesses números, né, na gravidade, enfim, em como esse vírus se apresentava mesmo. Mas tem muita gente que ainda está resistente, né, doutor? Isso acontece por quê? Esse ceticismo, ele existe, a gente tem que respeitar as pessoas. Eu acredito que isso é nocivo para quem não se vacina. A vacina não é fator de piora, ela ajuda. E além de ajudar, ela preserva a comunidade como um todo. Por isso é importante que as pessoas se vacinem. E cada vez mais essa campanha de vacinação ela vai surtir mais impacto na resposta da sociedade ao combate ao vírus. Eu vejo hoje que não só a vacinação de Covid, mas as outras vacinas estão sofrendo impacto por esse ceticismo. Sendo que a cultura brasileira era de vacinar todos, sempre, né? Sempre foi. Então essa contestação prejudicou muito a importância da vacina na sociedade. Mas eu acho que a população vem com o tempo percebendo a importância da vacina e vem trazendo um resultado satisfatório. Por isso que eu acredito que nós devemos enfatizar a importância de vacinar a população e continuar nessa luta em que a população se beneficie cada vez mais na vacinação, não só do Covid, mas da gripe e de outras doenças que estão aparecendo. Naturalmente também vai ter aquela questão da evolução da vacina no sentido até da transformação do vírus, né? O vírus, como todo organismo sofre mutação, o vírus numa velocidade muito maior, e essa mutação confere característica ao vírus em que o sistema imunológico às vezes não está adaptado. Você vê que o vírus da gripe todo ano tem que ser mudado o padrão da vacina para que a gente possa ser imunizado. Esse vírus não é diferente, ele tem um poder de multiplicação rápido e essa multiplicação favorece as mutações. Por isso que os laboratórios que desenvolvem a vacina, eles criam cepas, eles estudam as cepas que estão circulando e criam a vacina a partir disso. Ainda, alguns laboratórios não atualizaram as vacinas. Então, essa atualização está ocorrendo e por isso que a gente recebe e vem aqui enfatizar que a vacinação deve ser feita. A 4ª dose vai ser liberada para a população acima de 50 anos e acredito que daqui a pouco toda a população vai ter que tomar uma 4ª dose. Eu recomendo a todos que façam a vacinação, porque ela foi o grande fator de mudança e o que libertou o povo daquele confinamento que a gente estava vivendo. Então a gente deve muito às vacinas que surgiram e graças a ela hoje nós temos uma liberdade maior de estar falando sem máscara, estar se comunicando, andando ao ar livre sem máscara e agora em hospitais e transporte público ainda há essa restrição, porque é onde aglomera muita gente e a gente tem que respeitar as regras para que a doença não volte a assumir aquele perfil assombroso que aconteceu no passado. Verdade, eles já estão até começando a divulgar a programação, já fica ligadinho em relação à sua unidade de saúde mais próxima, né? Até 60 anos, se não me engano, não é isso, doutor? Olha... agora eles estão tentando baixar para 50, né? Sim. O senhor acredita que a gente vai precisar voltar a utilizar máscara, porque já tem outras localidades, a gente até anunciou aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, em alguns ambientes? Eu acho que sim, a gente vai usar em alguns ambientes fechados, áreas de restrição. Mas eu acho que nunca vai ser do mesmo jeito, com aquela imposição toda. A área de saúde continua, Isso, né? Nos hospitais vai ter que ser usado, porque lá tem muita gente exposta, não só ao vírus do Covid, mas a outros vírus também. Sim. Mas eu acredito que nunca vai voltar ao que era antes, porque aquela imposição também não se justifica mais, tendo em vista que nós temos a opção de ser vacinado. E a gente também tem que respeitar a opinião das pessoas no indivíduo. Eu oriento todos a vacinarem, mas também respeito aqueles que não vacinam, porque é um direito da pessoa, apesar de estar se prejudicando, mas a gente tem que entender. E tem o consenso coletivo também, né? Agora a gente tem que pensar sempre na comunidade. Eu acho que a comunidade é o grande fator de avanço da sociedade. Então, se a gente não lutar pela comunidade, a gente vai estar sempre prejudicando a todos, né? Porque o vírus ele circula nas pessoas, principalmente que não foram vacinadas. O senhor atuou durante todo esse tempo aí de pandemia, né? Como médico, qual que é a realidade mais triste aí que o senhor já vivenciou aí dentro do hospital, ou que não gostaria de voltar a ver? Porque foi realmente bem complicado, né? Foi uma fase muito difícil. Nós percebemos que na época não existia quase recurso, estudo e avanço tecnológico para combater a doença. Tudo era novo, né? Era uma novidade e a novidade faz você pagar um preço caro. A gente tinha falta de recursos também na época, porque o acesso a bens era difícil. Mas, assim, hoje em dia, eu percebo que há um avanço muito grande. A população médica e o corpo de agentes de saúde, médicos, enfermeiros e técnicos, tem uma habilidade muito grande de lidar com a doença.
Felizmente, essa mudança fez com que a gente tivesse resultados satisfatórios, uma redução importante da letalidade da doença. E, com isso, hoje o Covid passou a ser tratado como uma doença como qualquer outra. Ela ainda tem um impacto grande, mas as outras viroses também causam um impacto semelhante. Você tem o vírus da influenza que leva... Nossa, foi que em puxado janeiro também. e fevereiro causou um surto muito grande na sociedade. Então, eu acredito que a máscara deve continuar por muito tempo em hospitais, principalmente, porque a gente percebeu a importância de proteger a população que trabalha, principalmente na saúde, de adquirir esses vírus, e essa população também de disseminar fora dos hospitais. E a gente tem um novo paradigma na saúde pública, que é a orientação à população a manter a vacinação das pessoas, principalmente das crianças, que tem sarampo, cachumba, coqueluche, essas doenças que são sarampo, fundamentais. A gente alertou, Isso. porque o pessoal está deixando no esquecimento, não pode, tem que continuar erradicado. Né? A gente tem que entender que nós estamos num avanço tecnológico muito grande da medicina, e esse avanço trouxe um conforto e permitiu que a gente vivesse mais. Foram gastas essas vacinas que hoje nós podemos ter uma vida prolongada até os 80 anos. 80. A população brasileira, inclusive, está mais velha, né? Envelheceu. Então, esse avanço deve-se principalmente à vacina e aos antibióticos. Então, não há mais justificativa para não se vacinar uma criança, ou um adulto, ou um idoso. Temos que vacinar a todos, porque o benefício da vacinação é expressivamente importante e fez com que mudasse todo o paradigma. Nós temos um surto agora de varíola do macaco, que está causando um espanto, principalmente na Europa, e a varíola foi responsável por matar e dizimar boa parte da população do mundo. E graças à vacinação conseguiu erradicar essa doença tão terrível. E eu acredito que, se a gente usar isso como parâmetro, foi graças à vacinação que a gente pôde sair da pandemia. E acredito cegamente que a vacina foi o grande divisor de água nessa situação. É o principal. É a principal ferramenta, né? Está sendo a principal ferramenta de combate, fora aqueles hábitos que a gente pode continuar, né, doutor? Isso, a higiene sempre vai ser uma recomendação, não só para vírus, mas para bactéria, para protozoário, para outros parasitas. E a gente tem que manter essa abordagem, e a população tem que ter noção do que o corpo médico do país, ou a parte da ciência, ela trabalha em conjunto para que cada dia a tecnologia vem agregar qualidade de vida às pessoas. Então, a gente não pode julgar um agente como uma vacina como uma coisa nociva à população, entendeu? Ela veio para acrescentar e trouxe a grande diferença no comportamento nosso durante a pandemia. Eu cheguei a conversar várias vezes com o senhor e fiquei impressionada até, o senhor não chegou nem a contrair a doença, né? Mesmo atuando fortemente na linha de frente. Isso tudo pelos cuidados também, né? Eu tive, quando eu comecei a estudar sobre a pandemia, foi na época do surto que teve na Itália, em que os artigos científicos que saíram, geralmente eram chineses e italianos. E a recomendação principal era usar máscara de forma contínua, em hospitais principalmente. Sem aquela escapadinha, né? Isso. Tirar de vez em quando. E a gente ter uma disciplina de higiene das mãos e evitar ambientes fechados com várias pessoas. E, felizmente, graças a Deus, eu tive o benefício e a sorte de não ter adquirido a doença. Além disso, fui vacinado as 3 vezes, vou esperar a 4ª dose, e segui as orientações como a comunidade científica vinha orientando. E, graças a Deus, eu não adquiri a doença e não vivi o pesadelo de ter contraído o Covid. E hoje eu, por ter aceitado a ciência como um paradigma e um parâmetro para seguir, felizmente hoje eu tive a oportunidade de não ter tido a doença e estar aqui falando com você, porque eu sabia que era uma doença fatal e muitos amigos nossos tiveram, alguns faleceram. No hospital de base, alguns enfermeiros nossos faleceram, sinto muito por isso até hoje. As pessoas que faleceram por outras doenças porque o hospital estava cheio, isso aconteceu muito no país. Então foi uma época de colapso mesmo da saúde, que a gente sentiu isso na pele. Não desejo que isso aconteça nunca mais. Acho que essa foi uma das piores experiências que eu presenciei. Vai ficar marcado. E cada geração passa por experiências trágicas, a nossa foi a da pandemia. Acredito que, se Deus quiser, não teremos mais uma experiência tão terrível como foi essa. Não, com certeza. E acredito que esse período nos ensinou bastante. O senhor enquanto profissional, nós enquanto seres humanos, e por aí vai, né? Eu atribuo muito aqui na nossa cidade ao desempenho e
E a atuação no combate ao Covid, principalmente a atuação da imprensa, que foi fundamental em seguir a orientação, em prestar um serviço público adequado. E acredito que boa parte das vidas foram salvas foi devido à informação que a imprensa levou à comunidade através dos telespectadores, através da televisão, do rádio, em que a gente pôde passar as informações e a população sabiamente soube acompanhar isso e combateu a doença de forma satisfatória. Tivemos muitos óbitos, boa parte vieram de fora, né? Porque sim, Itabuna é uma região que abrange várias cidades. E, felizmente, nós tivemos um desempenho favorável porque a gente pôde contar com a sociedade e a imprensa interagindo entre a classe médica e a sociedade. Agora há pouco foi citada a questão da varíola, eu vou aproveitar e perguntar, porque tem a perspectiva agora desse primeiro caso da varíola dos macacos, né? Foi confirmado mesmo no estado de São Paulo? Existe a possibilidade de uma possível epidemia aqui agora no futuro próximo ou não? A dificuldade, esse tipo de varíola é uma doença também preocupante, só que a disseminação dela não é da mesma forma que foi a varíola de humanos. Sim. Ela tem uma capacidade de difundir menor. E ela já existia em forma endêmica na África. Ela veio para a Europa, começou lá em Portugal, na cidade do Porto teve 5, 6 casos, e depois ela está migrando pelo mundo. Mas eu acho que o isolamento só já vai resolver. Não é uma doença que está no radar para causar um transtorno, como foi o Covid-19. Tendo em vista que ela não sofreu a mutação necessária para poder disseminar na comunidade. E a varíola, quando ela teve a situação de disseminação na época, ela foi uma doença que trouxe grande transtorno, mas foi a varíola humana, não a do macaco. Mas sempre é bom entender que a gente tem que, como a gente aprendeu muito com o Covid, a varíola a gente também tem que trabalhar da mesma forma, porque o vírus pode sofrer mutação e ter uma forma de disseminação muito mais rápida do que vem acontecendo. Mas, a princípio, não é uma doença que assusta tanto como foi o Covid-19. Falando de um jeito mais didático, assim, tem uma diferença, né, entre a humana e essa dos macacos. Sim, que é transmitida pelos animais. A humana, a letalidade dela era muito maior, ela disseminava rapidamente, tinha uma capacidade de dizimar a população. Então, a humana, quando os europeus vieram para a América, muitas pessoas morreram por causa disso. Então, infelizmente, nós temos uma doença que pode se tornar grave, mas até o momento não vem com essa característica. E eu acredito que tanto em relação à varíola, acho que assusta muito, até pela forma como ela está se apresentando, aquelas feridas, realmente as imagens são bastante fortes. Mas, no geral, aqui, já que a gente falou de Covid, falamos da varíola, pensando aqui justamente no contexto de prevenção mesmo, né? Uma mensagem importante para a gente deixar para a turma de casa, de se cuidar, utilizar as ferramentas que a saúde tem nos oferecido e, claro, sobretudo, aqueles hábitos do dia a dia, né? Eu acho assim, o que mostrou muito para a população foi que a higiene é fundamental. A gente tem que exigir isso da sociedade e dos governantes, em que manter a política de higienização das mãos. Os lugares de acesso de grande movimentação de população têm álcool gel à disposição, lugares para lavar mãos com sabão, com água. Então, eu acredito que essas medidas simples já ajudariam muito. A varíola, como você tinha comentado, ela precisa do contato físico, de pessoa em pessoa, ou de objetos. Então, se você mantém a política de higiene, você consegue combater a doença. Então, eu acho que a principal notícia que a gente tem para dar é, primeiro, higiene pessoal e da comunidade, e a vacinação da população é fundamental para que a gente reverta qualquer tipo de infecção desse tipo. E principalmente agora que a gente está vendo muito essa perspectiva de retorno de eventos, viagens, né, pontes aéreas, tanto que normalmente as companhias têm até exigido ainda, né, a questão do uso da máscara. Há pouco tempo que voltou o serviço ali de bordo, né, com oferecimento de comidas e por aí vai. Eu acredito que é sempre, a gente não consegue mais reter as pessoas em casa. Os eventos devem acontecer. Eu acho que as festas de São João é um bom exemplo disso. A população precisa também interagir, porque a gente foi criado em forma de sociedade e não pode ficar longe disso. Os eventos são necessários até para que a economia se movimente. E o que a pessoa tem que manter é sempre higiene. As pessoas que estão expostas assim, em eventos devem realizar as vacinações antes
e aproveitar a vida, porque a vida é uma só, a gente tem que aproveitar ela e curtir. Agora, vamos sempre seguir as orientações, como eu venho falando. Para as pessoas que estão expostas, geralmente tentar se vacinar, não pode ficar sem, isso é fundamental. Você vai aproveitar o São João, vacina agora, que dá tempo até de já estar imunizado na época do evento. Em 24 de junho, nós estamos no começo, então dá para vacinar e já sair imunizado. Então, vamos nos dedicar e seguir as orientações que vai dar tudo certo. Viu aí que bate-papo excelente, bem esclarecedor e serve de alerta também para você que está do outro lado da telinha. Muito obrigada, viu, pela presença. Obrigado pela oportunidade, fico muito feliz de estar aqui e agradeço sempre a imprensa pela oportunidade de estar comunicando à sociedade sobre as diversas doenças que a gente vem abordando. Seguimos juntos. E olha, mudando de assunto, o Código Brasileiro de Trânsito brasileiro diz que o maior precisa proteger o menor, não é mesmo? Ou seja, os condutores de veículos precisam respeitar pedestres e ciclistas. Acontece que, infelizmente, algumas leis não são respeitadas e quem decide trafegar de bicicleta pelas ruas muitas vezes acaba ficando à mercê de várias situações bastante perigosas. Vamos ver na reportagem. Eles trafegam por todas as avenidas da cidade. Alguns andam pelas ciclovias, outros não conseguem, porque elas são ocupadas por motoqueiros, como estes, flagrados pela nossa equipe. Os acidentes com ciclistas na Bahia aumentaram 30%. O estado é o 29º em internações de ciclistas que se envolvem em acidentes graves. De acordo com a lei de trânsito, quem anda de bicicleta deve sempre trafegar pela direita, preferência que deve ser respeitada pelo condutor do veículo, o que nem sempre acontece. O coordenador da 5ª Ciretran de Itabuna, especialista em mobilidade urbana, Gilson Nascimento, explicou que no trânsito existem regras que precisam ser seguidas para evitar os acidentes. O condutor do veículo automotor tem por obrigação de respeitar isso e transitar a 1,5 metro de distância dele. Agora, é importante também que o ciclista, quando estiver com o seu veículo de propulsão humana, a sua bicicleta, ele também utilize equipamentos que possam protegê-lo. Andar de capacete, os EPIs. O capacete, ele tem que andar com alguma coisa refletiva que possa chamar a atenção, porque ele é a parte mais frágil do sistema naquele momento. Que inclusive existe uma hierarquia no trânsito, não é isso? O pedestre, o ciclista, como é que essa hierarquia ela deve ser obedecida? Deve ser obedecida, é sempre do mais forte, do mais fraco para o mais forte. Então, primeiro é o pedestre. O ciclista e os demais integrantes da via têm que priorizar o pedestre. Depois do pedestre, o ciclista. Depois do ciclista, a motocicleta. Depois da motocicleta, o veículo automotor, o veículo automóvel. E assim sucessivamente, ônibus, carreta, caminhão. Cristiano é comerciante, tem carro, mas também usa a bicicleta. Para ele, pedalar nas ruas é desafiador. Ele disse que observa o descumprimento das leis por todos que trafegam nas vias e falou que a cidade precisa de mais faixas exclusivas para os ciclistas. É desafiador demais, é que é constante. Quase todos os dias temos algum acidente com ciclista aqui na cidade. Eu tenho veículo, mas uso a bike para fazer alguns trabalhos durante o dia e também treinar a nossa galera do nosso grupo à noite. A gente precisa de mais ciclovias aqui. A gente precisa de consertar algumas e melhorar outras e abrir mais ciclovias aqui. Porque realmente o desafio é esse, é você estar escapando dos acidentes constantes que existem aqui em Itabuna. Já passei por muitos constrangimentos, né? Eu trabalho no comércio todos os dias de bicicleta e infelizmente também já tomei algum susto. As pessoas abrem as portas dos veículos, a gente evita de não bater, também a gente tem que ter atenção um pouquinho atrás, a questão dos motoristas, né? E como já foi falado, tem que ter as ciclofaixas, né? Para nós ciclistas, né? Seja pela manhã, seja de noite também, a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Eu também, motorista também, saber respeitar o ciclista. Porque a gente utiliza a bike, não é só para um lazer, uma diversão, um treino, mas também a gente utiliza a bike para o dia a dia, para o nosso trabalho. Vitor Manuel prefere a bicicleta e evita ao máximo situações de risco no trânsito. É preciso mais consciência, né? Porque o grande sempre cuida, né, do menor. Então a gente precisa disso, a pessoa tem mais consciência com o ciclista, né, que é uma vida que está pedalando ali. Gilson lembra que em outros países as bicicletas estão substituindo os carros. Hoje a mobilidade urbana moderna prima pelos veículos de propulsão humana, que é a bicicleta, e os veículos em massa, que são os ônibus. Então as grandes cidades, os grandes centros têm que primar por isso, tem que tentar retirar os veículos da via. Porque o Observatório Nacional de Mobilidade diz que
a conta é 1,5 veículo por pessoa. Então o automóvel passou a ser um veículo quase individual. Viu quantos alertas importantes? Nós tentamos visualizar ali essa questão do trânsito da perspectiva, né, do ponto de vista do lado aí dos ciclistas, porque cada um tem as suas necessidades, né? Quem é pedestre também com certeza tem algo a reclamar, alguma preocupação que já vivenciou, e quem é motorista e por aí vai. Mas a gente tem que pensar que o trânsito é aquele conjunto, né? A gente tem que considerar desde quem está ali a pé até quem está no veículo menor, maior e por aí vai, um cuidando do outro sempre. Claro que isso na prática, né, não acontece todos os dias, mas quanto mais a gente ficar em alerta, conscientizar, espalhar aquela sementinha ali para outros colegas, outras pessoas, e a gente vê que essa educação começa cedo, né, através de iniciativas, já falamos tanto aqui de campanhas educativas, desde o período escolar, né, e por aí vai. Os ciclistas acabam ficando mais expostos e aí tem que ter aquela união, né, a consciência da sociedade e as políticas também das autoridades. Olha, que tal mandar aquela foto assistindo ao programa? Ainda dá tempo, né? São 8h20. Tá aqui na reta final, mas corre que ainda dá tempo. A Hortência está ali já ligadinha. 739-9927-0563. Manda pra gente aí agora rapidinho. Eu sei que você tá tomando seu cafezinho, criançada tá se arrumando pra escola. Manda pra gente aí e já no final do jornal a gente mostra tudo, tá? Não esquece de dizer o seu nome e a cidade de onde está falando. Sul, extremo sul, sudeste do estado. Bem-vindo a participar. Intervalo e eu volto daqui a pouquinho, viu? Quero só ver o rostinho de vocês, mas ainda tem notícia também. Volte já. Neste Dia do Amor, não importa o status, importa o amor. Presenteie com o Boticário. Tá na boca do povo! O Meira é barato todo dia! Alcatra ou chã de dentro, quilo 33,99. Carne suína de primeira, quilo 16,99. Toscana suína Belono, quilo 13,99. Mortadela suína ou de frango confiança, quilo 8,79. Salsicha hot dog Guibon, quilo 6,99. Galo congelado Somave, quilo 6,98. Comprar barato é no Meira. Num lugar marcado pela seca, fome e abandono, nasce o projeto Nova Canaã. São mais de 600 crianças e adolescentes atendidos todos os dias. Eles recebem educação de qualidade, alimentação, transporte, assistência médica e, principalmente, a oportunidade de um futuro melhor. Doe agora e transforme vidas. Acesse sosfamiliasdosertão.org e saiba como ajudar. Eu fui muito feliz de receber uma ligação da TV Record dizendo que eu fui sorteado do dia. Então vamos lá, galera, vamos assinar, acredite que é de verdade. Mundo Record Prêmios, muito obrigado. Ai, que coisa boa, a gente que agradece, Gleidson. Aproveite muito bem aí os seus R$5.000 em Vale Presentes. Venha concorrer também a carros, motos, iPhones 12 e 13 e muito mais. Tá esperando o quê? Acesse agora mundorecord.com.br e assine. O Jogo dos Casais tem produções feitas pra você, né? Entendeu a expressão? Podcast. Essa é a melhor temporada do Power Show. Cabine de descompressão. É treta sobre treta, mano. Gales Tour. Vamos começar a surra de look? Live do Eliminado. A gente queria que você tivesse gritado era mais, sabia? É mesmo. Spoiler das provas. Mais uma prova e essa cara do nosso programa. VAR da Lide. Eu vou ser teu pesadelo. Não toque em mim. Selfie Test. Temos casais, então a gente quer testar a habilidade deles. Deixa eu falar. Se matem! Conteúdos exclusivos com os participantes de dentro da mansão e muito mais. É o Power Couple Brasil no R7, no Play Plus e em outras plataformas digitais. Hoje, 13h15 da tarde, Carolina vai atrás da verdade. Só pode estar aqui dentro. Seu brinco não está no meu cofre, Carolina. Chamas da Vida.
De volta nessa reta final do Cabralha Anual, 8 horas e 24 minutos. Nós estamos no período do Junho Laranja, campanha de combate e conscientização sobre as doenças do sangue. Crianças e adultos podem ser diagnosticados com essas enfermidades, mas o diagnóstico precoce faz com que as chances de cura aumentem consideravelmente. A Tayane é a mãe do Nicolas, de 5 anos. Uma criança ativa e carinhosa. Mas quando o filho estava com 3 anos de idade, a Tayane percebeu que tinha algo errado com a saúde do filho. Ele ficou com a barriga alta, não queria se alimentar direito, tendo um pouco de febre. E assim, aquele mal-estar dele. Aí, de acordo, eu levei ao médico, o médico passou exames para fazer, aí fez exames e suspeitou de leucemia. Aqui no Brasil, segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, há uma estimativa de que a cada ano mais de 10 mil pessoas sejam diagnosticadas com a leucemia. E esse é um dos motivos da campanha do Junho Laranja. O mês específico para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e a forma de tratamento. De acordo com a medicina, a leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida. Uma das principais características é o acúmulo de células doentes na medula óssea. Mas, do contrário de que muita gente pensa, não existe só um tipo de leucemia, mas sim mais de 10 tipos. A leucemia é o chamado câncer no sangue. Quando a gente fala dessa forma, fica parecendo que é uma única doença. Mas logo no início, você já pode formar uma divisão nas formas agudas e formas crônicas. Na leucemia aguda, você tem a proliferação de uma célula muito indiferenciada, muito jovem e que causa uma falência no sangue. Mas quando a gente fala isso, essa célula pode ter uma origem, vamos dizer assim, do sistema linfático ou uma origem do sistema não linfóide. E aí vem várias subdivisões. A forma crônica, você tem uma proliferação das células mais maduras, que muitas vezes, caso não seja tratado, culmina com o aparecimento da forma também imatura, da forma que nós chamamos blástica, a fase blástica da leucemia crônica. Todas essas alterações que nós colocamos aí é uma alteração da célula do sangue, onde hoje a gente sabe que existem mutações genéticas causadas por agentes nem sempre determinados, na maioria das vezes não, e que essa mutação está diretamente ligada à proliferação da célula, assim como a sua morte celular programada, que nós chamamos de apoptose. Então, você tem uma proliferação anormal de uma célula anormal. Essa é uma doença que ela causa a falência do sangue, por isso é uma forma grave, né? E quando ela causa uma falência do sangue, ela tem um risco maior de infecção, risco maior de sangramento. A médica disse que a doença pode se fazer presente tanto no público infantil como no adulto. Mas ressalta que em determinados casos, as chances de cura são de mais de 70%. O tratamento convencional é dado pela poliquimioterapia. Então, que a gente tem, e com a poliquimioterapia na criança, principalmente na leucemia linfocítica aguda, você pode chegar a mais de 80% da chance de cura. Mas eu acho que hoje a gente tem várias notícias boas, né? Então, hoje a gente sabe que essa alteração genética causada naquela célula, aquela alteração celular, existem medicamentos que nós chamamos de terapia-alvo, né? Uma terapia já designada para essa alteração. E que isso tem trazido uma maior esperança da chance de cura, principalmente naqueles casos que são refratários. Então, hoje, o primeiro a surgir foi o imatinib, que é uma medicação, inclusive, que é cedida pelo Ministério da Saúde, mas outras linhas para as outras alterações genéticas, inclusive, né, o que a gente tem, a chamada vacina, o Carticel, né, que foi tão divulgado nos Estados Unidos e que já foi aprovado pela Anvisa para ser também usado aqui no Brasil. A Taine está com um pensamento positivo. O filho está realizando sessões de quimioterapia e é amparado pelo GAC de Itabuna.
A mãe não tem dúvidas que a cura está acontecendo. Graças a Deus, o tratamento está indo corretamente, está indo tudo certinho, graças a Deus ele está bem. O GAC é um acolhimento para a gente, é um lugar assim, de muito amor, que ajuda a gente no possível, no máximo, tudo que a gente precisa, o GAC ajuda, e graças ao GAC meu filho está bem e está sendo curado. Hoje tem caravana de interiorização do programa Bahia Estado Voluntário aqui em Itabuna. O objetivo é apresentar às cidades do interior a iniciativa promovida pelo governo estadual e capacitar voluntários. Nós vamos voltar a chamar a Tainá Nicásio, que vai trazer todos os detalhes, né, Tainá? É com você. É isso aí, Camila. Olha, eu estou aqui com a Kátia Camilo ao meu lado, ela que é coordenadora do programa Bahia Estado Voluntário, e cada vez que ela falava, eu ficava mais apaixonada por esse programa, viu? Que já tem cerca de 2 anos, começou lá na capital baiana, mas está expandindo aí por todo o estado. Kátia, bom dia para você. Queria que você explicasse para a gente, né, como é que funciona esse programa. Então, né, muito obrigada, é um prazer estar aqui e falar da plataforma do programa Bahia Estado Voluntário, né? Essa plataforma, ela começou em 2019 e nós já temos em Salvador o cadastro de mais de 5.000 voluntários e estamos agora visitando algumas cidades do interior para que as pessoas conheçam também a plataforma e se candidatem a ser voluntários na sua cidade. É uma plataforma de encontro, não é? Onde pessoas e organizações sem fins lucrativos podem se cadastrar. A plataforma é www.ba.gov.br. Você pode entrar de sua casa, do seu celular, e então você se cadastra como voluntário. Nós temos lá em Salvador muitos projetos, né, que as pessoas se candidatam, projetos importantes ligados à saúde, ligados à área da psicologia. E aqui nós queremos também que aconteça o mesmo, não é? Estamos divulgando para que todos conheçam a plataforma e conheçam também a experiência de ser voluntário. E tanto para quem quer se candidatar e se cadastrar como voluntário, mas se tiver alguma entidade, alguma ONG, algum hospital, por exemplo, também, que tenha interesse no trabalho voluntário, também pode se inscrever através da mesma plataforma? Como é que funciona? Exatamente. Entra no site www.ba.gov.br e entra nessa plataforma e se cadastra. Cadastra a instituição. A instituição precisa ter o seu CNPJ. Depois que ela faz o seu cadastro, ela coloca os projetos lá, solicitando também os voluntários, a ajuda do voluntário. A plataforma também, a instituição pode colocar campanhas e nós participamos efetivamente com as campanhas no final do ano passado, por conta daquelas enchentes. Então, qualquer instituição que tenha CNPJ pode se cadastrar. E qualquer voluntário, qualquer pessoa também, não é? Que sempre perguntam, qualquer pessoa pode ser voluntária? Qualquer pessoa pode ser voluntária. Queria que você falasse alguns exemplos para a gente, né? Para deixar mais claro para o pessoal, alguns exemplos de projetos que vocês já atuam, que tem bastante voluntário. Porque, assim, essa questão, esse programa também, ele aflora, né, a solidariedade, a empatia, o amor ao próximo, a doação, né? E, assim, eu acho que a importância de você saber que está fazendo parte ali da mudança da vida de uma pessoa. Eu acho que esse é o ponto principal aí desse projeto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, desse algum exemplo desses projetos que já são feitos pelo programa. Então, exatamente isso, né? Ser solidário é um exercício de cidadania, não é? Um exercício de amor, né? Ajudar ao próximo. Ajudar ao próximo é muito importante. Então, nós temos muitos projetos lá na capital, projetos onde psicólogos ajudam a jovens que estão com problemas sérios, projeto também nas escolas, voltados para a ajuda na entrega de material. Então, nós temos diversos, né? Quem entrar na plataforma vai encontrar lá, né, um universo bem grande de projetos. Ou seja, já está tudo explicadinho lá, é só entrar na plataforma e se cadastrar. Camila. Obrigada, Tainá, nossa entrevistada.
Chegou a hora de mostrar você aqui no Cabralha no Ar. Já vamos acompanhar aqui no Tete a Tete os registros, começando por Porto Seguro, né? Foi o Rafael quem mandou a primeira selfie ali. Turma do cafezinho junto. Lucinês daqui de Itabuna, que está sempre com a gente. Obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência. Braga de Eunápolis, outro telespectador fiel. O Eliseu de Trancoso. Olha que bacana esse Extremo Sul aqui com a gente, sorrisão no rosto. Nilmara de Itabuna também, que não perde, e você pode participar também amanhã, tá? Último dia da semana para participar. Lembrando que hoje tem Balanço Geral com a Silmara Souza a partir das 11h50, tá certo? Te espero, obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe seu dia. Até a próxima. Tchau.